Olá, seja bem-vindo ao In-Music em Casa. Olá, Miguel. Obrigado. Eu gostava de nos contasses o teu início na música. Ora, o meu início na música. Eu comecei por não tocar um instrumento, mas sempre tive música em minha casa. Portanto, o meu pai é músico amador, gosta muito de cantar, de tocar guitarra e por causa disso dos amigos que tinha músicos também, sempre houve muita música em minha casa, não necessariamente música clássica, mas portanto desde bebê que tenho contacto com a música. E naturalmente as coisas acabaram por seguir na direção de eu estudar música de uma forma mais formal e comecei numa escola perto de casa, onde cantava só, e depois fui para a Metropolitana aos 6 anos e na verdade queria tocar tuba, mas não me deixaram tocar tuba porque eu sempre fui um rapaz pequeno para a idade que tinha e sobretudo naquela altura a tuba, eu provavelmente cabia era dentro dela, não era fora, e acabei por seguir violino por causa do meu melhor amigo. Foi a influência dele na altura, ele seguiu violino e eu, o que é que vamos fazer? Vamos seguir os nossos amigos e comecei a estudar violino na Metropolitana aos 7 anos de idade. O que é que te chamou? Eu sei que foi o teu amigo, mas houve mais alguma coisa que te chamasse a atenção no violino? Ou foste gostando depois, foste apaixonando pelo violino? Bem, eu acho que foi o contacto que me fez depois ficar mais apaixonado pelo violino. Sempre gostei, obviamente, das melodias e do som doce que o violino tem, mas com o passar dos anos e eu conhecer melhor o instrumento e, sobretudo, o repertório para o instrumento, acho que foi isso que me fez ficar a adorar o violino e hoje não ser capaz de o trocar. E, mas nesse tempo tu imaginavas que ias ser músico profissional? Não, de todo. Quando é que Sempre trabalhei muito e sempre gostei muito de música, sempre passava muito tempo com o instrumento, não necessariamente a estudar, mas só a tocar, a descobrir, mas só por volta dos 14, 15 anos é que tomei uma decisão, é isto que vou fazer. Profissionalmente é disto que vou viver. E sabes a razão que te levou a tomar essa decisão? Bem, a razão acho que tem pura e simplesmente a ver com o facto de eu adorar música e não me via fazer uma vida sem música de uma forma séria, sem estar presente no meu dia a dia e tenho a certeza que foi isso que me levou a tocar violino, que ainda faço hoje, não é? Profissionalmente, mas apesar de também ter feito essa decisão numa altura em que já estava ciente do trabalho que ia ter de ter, não é? O que ia ter de estudar, o que ia ter de descobrir para me tornar um músico profissional. Depois continuaste os teus estudos em Lisboa, na Metropolitana. Sim, basicamente a minha formação toda até aos 18 anos foi feita na Metropolitana. Eu fiz o conservatório, portanto os 8 anos do conservatório na Metropolitana, inclusive nos últimos 2, 3 anos de ensino normal, de regular, secundário, eu fui para a escola profissional, portanto a meio do 10º ano entrei para a escola profissional da Metropolitana, fiquei lá até o 12º e nessa altura então segui para fora, fui para Londres fazer a minha licenciatura e o meu mestrado. E o que chamou a atenção em Inglaterra? Fez-te mais essa escolha? Bom, eu na altura fui a vários sítios, fui a Paris também, dei umas voltinhas pela Alemanha e acabou por ser uma combinação de várias coisas, que foi a cidade com os professores que vi, as oportunidades e Londres chamou-me a atenção por ser uma cidade super diversificada, multicultural, onde não faltam oportunidades para toda a gente em qualquer área, mas mesmo a nível da música, a nível da cultura, há um grande investimento, não só das instituições, mas também do próprio público. Portanto, as pessoas interessam-se, as pessoas vão ver, vão ouvir e querem enriquecer-se desse modo também. E, obviamente, isso atraiu-me muito porque sempre sentia a vontade de estar num sítio em que houvesse essa energia toda à volta da música e da cultura. Estiveste lá quanto tempo? Ora, eu estive em Londres 7 anos, quase 8 anos. Foram 6 a estudar e depois fui 1 e meio a trabalhar, a andar de um lado para o outro, a fazer freelance. Mas nunca cheguei a ter um contrato em Londres, mas fiquei lá a trabalhar ainda durante algum tempo. Bem, passei lá quase uma década, na O verdade. que é que te fez depois voltar para Portugal? Bom, várias coisas. A primeira era, acho que por motivos circunstanciais, eu estava a vir muito a trabalhar a Portugal. Estava a tocar bastante em Portugal, então fazia às vezes 2, 3 viagens por mês, o que se estava a tornar um bocadinho cansativo também e não era bem o estilo de vida que eu me imaginava a ter.
Portanto, isso foi uma razão prática que me levou a voltar, mas outras razões que se calhar falam mais ao coração foram a questão do investimento também nos nossos jovens, em que eu me incluo, não é? Obviamente, mas poder trazer as aprendizagens que tive em Londres para Portugal e pensar num futuro mais próspero para a música clássica, com mais oportunidades e com melhor instrução, melhor educação. E isso foi também uma razão muito importante na minha volta para Portugal. Então não está na tua cabeça sair novamente? Ou... Bom, olha, eu acho que é uma altura complicada para fazer essa pergunta, porque eu voltei a Portugal faz agora precisamente 1 ano. Ok. Eu tive cá 2 meses em que as coisas estavam a funcionar ainda normalmente, não é? Portanto, depois começou a história da pandemia e todos sabemos E não dá para pensar que está muito. a ser, não é? Portanto, é uma decisão que até agora ainda não posso avaliá-la como deve ser, porque falta a experiência e falta-me viver numa situação, digamos, um bocadinho mais normalizada. Não, ainda assim, não acho que seja definitivo, não é? Considero-me uma pessoa ainda que tem algum tempo para descobrir, para procurar o que é realmente o seu caminho, e nos próximos 5, 8, 10 anos acho que ainda pode muito mudar na minha vida, portanto esta vinda para Portugal não é necessariamente definitiva. E tu, quando no teu percurso da escola, tu já sabias o que é que gostavas de ser? Se fosse solista, orquestra, música de câmara, fazes um bocado de tudo neste momento, mas há algo que te chame mais a atenção? Bem, eu quando era jovem era sem dúvida... Eu gosto de quando era jovem. Quando era miúdo, vá, quando era adolescente. Pensava em ser solista, obviamente. Eu acho que todos nós acabamos por ter um bocadinho esse sonho às vezes, não é? Daquela questão de sermos ótimos no nosso instrumento e tocarmos à frente de uma orquestra, termos recitais, etc. Eu acho que essa parte que acaba por ser um bocadinho às vezes do reconhecimento público tem sempre alguma influência quando somos adolescentes impressionáveis. Hoje em dia sinto-me mais um músico de câmara do que um solista, porque dou mais valor à colaboração, à partilha de ideias musicais, de ideias artísticas, mas também a possibilidade que, pelo menos até agora, a música de câmara me tem dado e os trabalhos como solista não tanto, mas a possibilidade de construir um trabalho que seja mais sólido, por assim dizer, porque muitas vezes como solista uma pessoa chega às vezes na manhã do concerto ou no dia anterior do concerto, ensaia, toca, mas não tem na verdade o tempo para ensaiar e discutir a música e eventualmente atingir a visão que tem para essa determinada peça, obra. E na música de câmara acho que essa possibilidade é muito mais real. É preciso mais trabalho também enquanto grupo e às vezes acho que o público não tem essa noção que a música de câmara é realmente um meio muito, muito trabalhoso a nível das horas que são necessárias para se fazer funcionar certas obras, mas depois o resultado final acaba por ser aquilo que pessoalmente me realiza mais. E achas que há espaço para esse tipo de música em Portugal? Ou seja, se há público o suficiente para poderes viver da música de câmara? Achas que é possível daqui a uns tempos? Bem, daqui a uns tempos eu acho que é possível que isso aconteça e algumas razões delas algumas razões são práticas até, porque nós neste momento vemos tantos jovens músicos portugueses a formarem-se nas universidades e depois não há postos de trabalho suficientes, não abrem vagas de orquestras suficientes para a quantidade de músicos que se formam e mesmo os postos de ensino, mais tarde ou mais cedo, quer dizer, ou estamos sempre a construir escolas e criamos músicos para um mercado de trabalho que não existe, ou então os próprios músicos vão ter de desenvolver esse mercado de trabalho para si próprios. E isto é a minha veia otimista, eu acho que esta segunda opção é mais realista, porque vamos ter tanta gente a estudar música e a tocar muito bem que as pessoas vão querer tocar, porque é isso que o músico em primeiro lugar mais deseja quando está a estudar, não é? Claro que não estou a tirar o mérito nem a desvalorizar aqueles colegas que só querem ensinar, mas toda a gente gosta de tocar, não é? E passamos tanto tempo a estudar um instrumento que quando temos a oportunidade de tocar, o melhor é não desperdiçá-la. Portanto, as pessoas vão acabar, penso eu, por formar essas oportunidades e a música de câmara, consequentemente, por causa disso, vai ganhar, espero eu, algum reconhecimento
E mesmo porque os concertos de música de câmara, pelo menos eu falo da minha experiência com o Quarteto Tejo, que é o meu quarteto, experimenta novos formatos que aproximem o público um bocadinho mais, que não seja aquele tradicional concerto em que simplesmente se toca faixa vénia e sai-se, mas se em vez disso tivermos uma relação mais próxima com o público, falarmos, explicarmos as peças, às vezes até sem explicarmos de uma forma mais pessoal, fazê-los perceber o que é que está a acontecer na peça, pelo menos tenho tido e vejo também de alguns colegas bom feedback desse tipo de formato de performance que é um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados tradicionalmente, mas que conecta com o público de uma forma muito mais direta e muito mais íntima e dá-lhes a vontade de voltar. Sim, não achas que existe um bocadinho um afastamento entre os músicos e o público hoje em dia? Sim, eu acho que sim, eu acho que é natural também, porque nós vemos, e às vezes as salas que temos como grande referência são as grandes salas, no caso de Portugal, por exemplo, a Casa da Música, ou o Gulbenkian, ou o CCB, e nós pensamos nestes palcos enormes, depois com aquele fosso entre os músicos e a plateia, e depois a plateia, há uma certa etiqueta que está sempre associada também aos concertos de música clássica, e eu acho que tudo isso acaba por criar alguma distância entre os músicos e o público. A distância é essa que eu acho que de forma intrínseca nem os músicos nem o público sentem necessariamente com a música ou uns com os outros. Acaba por ser um desejo das pessoas estarem um bocadinho mais próximas, mas devido às formalidades que envolvem a nossa profissão nem sempre é possível, não é? E por isso às vezes acho que também tem de ser a partir de iniciativas mais pequeninas e projetos mais jovens e não tão sedimentados ainda na cultura portuguesa, neste caso, que essas iniciativas começam a acontecer e que começam a minimizar essa distância entre nós e o público. E que assim, que projetos tens nesse momento? Ora, assim, o projeto que neste momento me entusiasma muito é o Quarteto Tejo, estávamos a falar, é o meu quarteto de cordas. Nós começámos há relativamente pouco tempo para um quarteto de cordas, formámos em 2019, mas desde então que já tínhamos tido uma data de coisas boas, vencemos os Jovens Músicos e por causa disso tivemos muita visibilidade, vamos gravar o nosso primeiro CD, agora este ano estamos a estudar em Paris para poder aperfeiçoar o nosso método, digamos. Vamos a Amsterdão, vamos fazer uma data de coisas com o quarteto, que é um projeto que me deixa muito, muito entusiasmado. Depois, de um ponto de vista talvez mais solístico, digamos, tenho um projeto também que estou a desenvolver que junta a música de Carlos Paredes, a Bach e algumas vezes também a poesia própria. Portanto, são arranjos da música de Carlos Paredes para violino solo, que foi um projeto que eu decidi começar há mais ou menos um ano e meio. O feedback desse projeto? Bem, até agora tem sido muito positivo, tem sido mesmo muito positivo e eu próprio me sinto um pouco, como é que é dizer, incerto às vezes em relação a continuar este projeto ou não, ou se quer trabalhar nele, porque se nós pensamos no violino e na guitarra são instrumentos muito diferentes, não é? E Carlos Paredes, bem, não é preciso falar muito dele, toda a gente sabe o nome que tem, o reconhecimento que teve e estar a mexer na obra de alguém que é considerado tão genial às vezes, acaba por causar algumas incertezas, algumas dúvidas, mas felizmente tem-me corrido bem e às vezes que me tenho apresentado em público com eles, o feedback é sempre ótimo e algumas propostas para fazer algumas coisas futuras que me deixam muito contentes. E depois tem esta vertente também da poesia, que eu gosto muito de escrever poesia, e apresentar música de Carlos Paredes com poemas inéditos dá-lhe também outra força. Isso são assim talvez dois dos projetos que mais me deixam motivado neste momento. E tens sido assim pedido para dar aulas, para passar, há pouco falaste dos conhecimentos que gostavas de passar assim, de Inglaterra. Como é que tens sentido o feedback dos alunos com quem tens estado? Bem, o feedback tem sido muito positivo também. As pessoas, eu como viajo muito dentro do país e as pessoas às vezes pedem aulas em diferentes sítios e é bom também conhecer um bocadinho do que é que se passa em cada sítio de Portugal. E as opiniões têm sido muito positivas e é engraçado porque há uma coisa que eu tenho ouvido bastante, que é o facto de não só uma pessoa ter o conhecimento teórico, portanto saber dizer o que é que tem de fazer tecnicamente para melhorar
uma certa passagem, uma certa obra, o que seja, mas também ter a energia e a capacidade de conseguir mostrar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque nós, quando estamos a aprender, o exemplo é talvez a forma mais simples de nós adquirirmos novo conhecimento. E quando nós pensamos, se calhar, em gerações de professores que já são um bocadinho mais antigos, que já não têm tanta forma, já não estão tão em forma ou não tocam tanto, às vezes, se calhar, os alunos precisam disso numa fase em que são impressionáveis e em que essa mostragem do que é que estão a fazer é aquilo que mais os vai fazer evoluir. Portanto, isso é o que eu retiro mais do que as pessoas me dizem, é quando essa parte prática coincide com a parte teórica. E como é que tu vês, em 8 anos que estiveste em Inglaterra, vieste cá a Portugal muitas vezes, obviamente, e sabes como é que vai a evolução dos violinos em Portugal. Mas como é que tu sentes isso? Qual é a tua opinião da evolução? Sempre tivemos muito longe, sim, obviamente. É verdade, mas ainda assim, quer dizer, e tu sabes melhor que eu, não é? A tradição dos instrumentos de sopro em Portugal sempre foi superior à tradição dos instrumentos de corda. Mas aos poucos, o que eu sinto é que aos poucos a balança vai começando a... Ainda não, porque temos a tradição das bandas, obviamente, e é difícil vencer isso. Sim. Mas sinto que cada vez há mais e mais e mais, porque também há cada vez mais músicos, né? De todo... Sim, é verdade. E não só, porque acho que já a geração anterior à minha já houve alguns professores que voltaram, não é? E que foram para fora, também tiveram essa experiência de estar em contacto, se calhar, com mais diversidade, com mais gente de vários sítios, com um nível standard também provavelmente mais alto daquele que há aqui a nível dos instrumentos de cordas, e isso já tem tido algum efeito na formação dos nossos jovens músicos e jovens instrumentistas de cordas, neste caso. Portanto, o que eu sinto é que o nível, a pouco e pouco, sobe, e acontece cada vez mais que temos gente mais jovem a tocar muito bem, ao nível de pessoas que se calhar há 30 anos formavam e nunca iam tocar assim, não é? Portanto, acho que isso é ótimo sinal, e tenho visto também uma competição saudável para melhorarmos o nível, porque, olha, uma das coisas bons que eu senti é que, por vezes, a competição poderia ser um pouco agressiva demais e que as pessoas não têm escrúpulos em espezinhar-se para chegar a um certo sítio ou atingir um certo objetivo. E cá sinto que há mais cooperação, e essa competição, na verdade, incita as pessoas a serem melhores, mas não necessariamente a derrubarem o próximo. E eu acho que isso é um aspecto muito positivo também de um meio talvez um bocadinho mais pequenino como Portugal, em comparação com Londres, mas eu valorizo muito isso porque no fundo isso depois só trará benefícios para toda a gente no futuro, porque não vai haver aqueles que são no topo e não querem saber dos outros, mas as pessoas todas ajudam-se a chegar a uma certa altura, a uma certa meta. E tu achas que os alunos têm como objetivo ser músico de orquestra, ou isso já muda um bocadinho? Eu acho que ainda por base isso é aquele sonho do músico português, do músico que tem a formação em Portugal, porque é essa a nossa tradição, não é? Não há algumas orquestras, não há a tradição de ser um solista por tempo inteiro, também porque não há orquestras suficientes para ser um solista a tempo inteiro em Portugal. E depois tudo o que tem a ver com recitais ou música de câmara, acho que tem a ver um bocadinho com as condições que o meio oferece também, e por muitas vezes, cá estamos a falar, mas é possível viver de música de câmara? Bem, provavelmente neste momento não é? E por isso também há uma certa parte de realidade que vai para essa vontade de ser músico de orquestra. Mas ao mesmo tempo... Achas que essa realidade tem a ver com estabilidade financeira ou com desejo e gosto de fazer aquela música? Eu acho que é uma mistura dos dois. Acho que começa pelo gosto. Acho que, sem dúvida, as pessoas têm mesmo vontade de tocar muita música e música boa e tocar e partilhá-la com os colegas e com o público. Mas a certa altura também, às vezes, e bem, eu penso isto e espero nunca ficar assim, não é? Mas uma pessoa vai às orquestras, e seja cá, seja no Reino Unido, seja onde for, da minha experiência na orquestra, quando se vê que aquelas pessoas já fazem aquilo há 35 ou 40 anos, deixa tanto de ser pela música e já é mais pela... Já não tem aquela coisa nossa de ir vamos buscar a nona sinfonia de Beethoven. É, exatamente, a nona de Beethoven, a primeira de Mahler, a quinta de Mahler, e já desaparece um bocadinho, não é?
Sim, isso sim. E qual é a tua, como é que eu ia dizer, a opinião da masterclass que vais fazer online? Ou seja, como é que achas que vai correr? É isso. Nunca fiz isso, nunca calhou perguntar isso a alguém. Bem, olha, eu estou otimista porque acho que é uma boa oportunidade, em primeiro lugar, para os alunos para terem um objetivo durante este confinamento, em que é complicado, não é? As aulas estão paradas, não podem ver os professores, etc. Portanto, é da maneira que têm algo concreto para o qual se prepararem. Também acho que é um desafio para o meu lado, porque obviamente ensinar online não é a mesma coisa do que ensinar fisicamente, às vezes até pela parte básica de ter de mostrar qualquer coisa ou mexer no aluno para ele ter a sensação física de que é fazer certa coisa. Mas ao mesmo tempo acho que também é uma oportunidade, quer para um lado, quer para o outro, para aprender precisamente através deste meio online que acho que proporciona formas de explicar diferentes e uma pessoa tem de ser mais objetiva, uma pessoa tem de reconhecer os problemas de uma forma mais imediata, portanto tem de ser um bocadinho mais eficaz a perceber o que é que se está a passar, porque as ferramentas não são as mesmas, não é? O nosso trabalho é feito com som e neste caso da Masterclass Online o som é sempre mais ou menos distorcido pela qualidade dos microfones, do que seja, portanto nós temos de estar muito alerta para procurar outras coisas que nos façam perceber o que é que se está a passar na realidade daquela pessoa por trás do ecrã. E, portanto, acho que pode ser bastante estimulante, quer para mim, quer para eles, porque vamos sem dúvida a percebermos de coisas que não nos aperceberíamos se estivéssemos fisicamente presentes. Eu tenho pela experiência das masterclasses que têm sido feitas, acho que corre sempre melhor que aquilo que a pessoa pensava que ia. Porque aí está, como tu dizes, não é igual. As pessoas, Não. mas têm as suas vantagens. E tu recentemente também fizeste um recital online, não foi? Qual é a sensação de fazer um concerto sem público? Bem, é estranho. É muito estranho e, sinceramente, não recomendo porque o público acho que é uma parte mesmo importante da nossa profissão. E é daquelas coisas que a inteligência artificial não vai conseguir substituir, porque é o sentimento humano, no fundo, não é? É a forma como como o nosso sistema nervoso funciona. E tocar-se em público é muito estranho porque acaba por ser uma gravação num take. E é uma pressão adicional por causa disso, porque sabemos que só temos uma oportunidade e essa oportunidade vai ficar gravada e para a memória das pessoas todas, mas ao mesmo tempo não temos aquele estímulo humano de ter uma plateia para nós, não é? Porque um concerto gravado, mas com público, dá-nos a energia, o feedback que recebemos do público e do que fazemos, e às vezes até o simples facto deles baterem palmas, porque chegar ao fim de uma sonata ou de uma peça e não ter palmas, mas saber que há centenas ou milhares de pessoas a ouvirem-nos do outro lado, é muito estranho porque Não sabes se a pessoa gostou, só sabes não, se não gostou sabe se depois. gostou, não se sente nada, não se sente sequer vontade de continuar de uma forma. É preciso alguma força de vontade para fazer um concerto desses, porque não é natural. Não, precisamos mesmo da interação com outras pessoas. Mas achas que esse tipo de concertos veio para ficar? Eu acho que, de certo modo, vão ficar algumas coisas, não é? E eu acho que é ótimo ficarem, por exemplo, concertos que têm público, mas são gravados e ficam para a posteridade, para quem quiser ouvi-los, poder ouvi-los. E, por mais que não sejam, os concertos assim são acessíveis a muito mais gente do que seriam em situações normais. Portanto, eu acho que há vantagens neste formato de streaming. Mas acho que do ponto de vista do músico e mesmo do público que vai aos concertos presencialmente, não, nenhum deles quer abdicar disso. E estás ansioso para. É uma resposta um bocado óbvia. Para voltar aos palcos, achas que está para quando? Estou Ou seguro. um otimista como tu, achas que está para quando? Bem, não sei para quando é que está. Olha, eu digo-te até do meu ponto de vista pessoal, das coisas que vou ter em fevereiro e em março, tenho alguns concertos à Casa da Música com o Remix, supostamente toca só com o Gulbenkian em março, e estou-me a preparar, mas não sei se estas coisas vão acontecer, ou se vão acontecer, como estávamos a falar, sem público ou não. Portanto, é tudo um bocadinho incerto, mas obviamente sim, estou muito ansioso para poder voltar a tocar. Ainda assim, acho que durante a pandemia, ou pelo menos até agora, eu fui um dos sortudos em que tive muitas oportunidades para continuar a tocar desde o verão em festivais e depois, a partir de setembro, quando começaram as temporadas, tive muitos concertos e tive o que fazer, felizmente. Agora, este mês
bem, sabemos, não é? Fechou tudo, portanto é estranho de repente ficar sem nada e mesmo havendo objetivos num futuro relativamente próximo, uma pessoa sente-se muito incerta. Estudo, não estudo, como é que é para ganhar a motivação? Porque deixa de haver uma rotina de ensaios, uma rotina de planos, digamos. Como é que tu achas essa falta de motivação para os alunos? Ou seja, porque há pessoas que não têm esses conselhos, não é? Sim, sim, sem dúvida. Eu também tenho sempre aqueles objetivos de daqui a X tempo, não é aqui, é para o mês que vem, não é para o mês que vem, é daqui a 2. Mas Sim. é aquelas pessoas, aqueles jovens que não têm isso, não é? Ou seja, qual é a motivação para se levantarem de manhã e pegar no violino? É difícil, não é? Porque eles realmente não veem as coisas acontecerem, portanto também acredito que não haja muita vontade para pegarem no instrumento. Olha, e nesse caso acho que iniciativas como a tua são a resposta a este tipo de falta de objetivos e de motivação, porque arranjam um prazo, arranjam algo para as pessoas prepararem e terem de trabalhar para essas coisas. Pois, do outro lado, se calhar em termos práticos, é uma questão que tem de vir dos próprios alunos e também dos professores, não é? De arranjarem objetivos e, como estávamos a falar, surgiram muitas oportunidades online, desde concursos a provas, para orquestras, para o que seja, mas há muitas coisas a acontecerem e se uma pessoa não tiver também às vezes um bocadinho essa força de vontade para se inscrever em coisas que até se pode sentir inseguro ou preferia fazer presencialmente, mas arranja objetivos. Eu acho que todos trabalhamos melhor tendo um objetivo e havendo às vezes até alguma pressão incluída na receita. Portanto, eu diria que isso é a forma mais fácil de nós nos motivarmos, é arranjar um objetivo e trabalharmos para ele. Isso já é um conselho, mas eu gostava que nos deixasse assim mais conselhos para os jovens músicos. Um deles já disseste, né? Fica já. Sim, um dos conselhos que eu tenho e uma das coisas que eu sinto que faz diferença na vida e na preparação de uma pessoa é a consistência. E é fazermos um trabalho regular para atingirmos os tais objetivos que estávamos a falar, não é? Mas que as coisas aconteçam com uma certa rotina, com uma certa consistência no dia a dia, no trabalho, porque, e dando assim um exemplo prático, mas estudar 7 horas num dia e não estudar nos outros dias da semana não é produtivo. Portanto, é preferível estudar se calhar 1h30 todos os dias, mas usar esse tempo de uma forma consciente, usar esse tempo de uma forma produtiva, porque a consistência é aquilo que nos traz os resultados ao longo do tempo. E sobretudo, o que eu sinto muito também é que cada dia que uma pessoa não trabalha, cada dia que uma pessoa não faz alguma coisa, esse dia foi perdido. Foi perdido no sentido em que não é possível recuperar esse tempo. Portanto, o tempo só tem uma direção, que é para a frente, não é para trás, não é? Portanto, é agarrarmos realmente às coisas que queremos e sermos consistentes para as atingirmos. Isso é um conselho que, sem dúvida, acho importante. Quero-te agradecer por teres aceito o convite. Este convite e o da Masterclass. Não, quem agradece sou eu, não é? Obrigado aqui pela conversa e olha, estou ansioso para poder também estar com as pessoas em fevereiro nas nossas masterclasses. Obrigado. Obrigado, Micael.